o general que se tornou escravo, o escravo que se tornou um gladiador. O gladiador que vai se tornar a pedra no sapato do invejoso imperador Cômodos em seu plano de dominar Roma com mão de ferro. Gladiador, de Ridley Scott, nos conta a épica jornada de Máximos em busca de um acerto de contas, num contexto de intrigas políticas, mentiras e violência, onde a única opção é lutar até o fim por um objetivo, mesmo num contexto de injustiça. Mas se o que fazemos em vida realmente ecoa pela eternidade, qual é a melhor maneira de lutar pelo que é certo? Máximos é um poderoso general romano amado pelo povo e pelo imperador Marcos Aurelius. Antes de sua morte, o imperador desperta a ira do seu filho Cômodos, ao tornar pública a sua predileção em deixar o trono para Máximos. Sedento pelo poder, Cômodos mata seu pai, assume o império e ordena a morte de Máximos, que sabia sobre suas mentiras e seria o próximo imperador. Depois de ter a sua família covardemente assassinada por Cômodos, Máximos consegue fugir e passa a viver como um escravo e gladiador, enquanto busca a vingança, que é concretizada ao matar Cômodos na Arena dos Gladiadores. Máximos também perde a vida, mas ganha a glória de Roma, o amor do povo, o respeito do Senado e ainda 5 prêmios Oscar na bagagem. E hoje, na nossa arena, nós temos o Felipe. Esse advogado ama a justiça tanto quanto ama filmes românticos no Natal. Mas se tem uma coisa que ele não ama, ou melhor, duas, é quando ele lembra da sua fita perdida de VHS do Rei Leão e que um dia existiram filmes da saga Crepúsculo. Será que um dia vamos falar sobre Crepúsculo aqui? Como é difícil falar Crepúsculo? Porque Gladiador é o seu filme do coração. Primeira vez que eu assisti Gladiador, eu fiquei muito eufórico, muito feliz, obviamente. E pra mim, eu sempre pensei num filme de guerra ali, naqueles caras que são fortes, que são determinados e que são, ao mesmo tempo, egocêntricos, arrogantes. E tem uma visão ali do Máximos, de um cara que ele conta os dias pra voltar pra sua família. Eu penso que o Máximos, ele é uma figura de liderança que não só Roma buscava, mas qualquer império buscou na face dessa terra. Que é um cara que era corajoso, leal, dedicado, que sabia organizar as coisas e ele pensava no que fazer. No entanto, que no momento que ele sofre ali aquela injustiça, né, pelo Cômodos, e como ele consegue dar a volta por cima, reorganizar um grupo, ter a iniciativa de, mesmo diante de tantas injustiças, ele continua com o plano dele, né? Jesus era um homem que os judeus esperavam. E ele foi um homem que... E a forma que os judeus esperavam era um cara que ia vir como o Máximos, né? Um cara, a espada, um cara que ia vir com sua tropa para tirar, engraçado, tirar o Império Romano do poder naquela época, né? Mas pelo contrário, Jesus ele veio assim como Máximos, né? E muito mais do que Máximos. Ele veio como um homem leal, um homem simples, um homem humilde, que andava com as pessoas, se conectava com as pessoas, que mesmo não travando uma guerra física, ele travou uma guerra ideológica ali no momento quando ele nasceu e viveu na Terra, em especial em Israel, porque a gente está falando de um povo que estava esperando um Jesus de uma forma e ele vem de outra forma, e ele trava uma guerra ideológica. E qual guerra não tem por trás algo ideológico? Roma, conquistando os povos, qual que era a ideologia que eles tinham? A Grécia ou tantos outros povos. Sempre tem uma ideologia por trás. Mas o ponto é, a ideologia de Jesus é amar as pessoas, zelar pelas pessoas e morrer pelas pessoas para que eles tivessem seus pecados perdoados. Eu acho que onde eles se conectam é nesse travar a guerra com lealdade, com humildade e com desejo de fazer o bem, né?
Enfim, eu penso nessa forma. Você assistiu Gladiador no cinema ou foi em casa? Foi em casa, com meu pai. Meu pai é um cinéfilo e ele adora. Até hoje ele compra DVD, hoje Blu-ray, né? E aí nós assistimos e eu fiquei maravilhado com aquele filme. Então é seu pai que ainda alimenta o mercado. Ele alimenta o mercado. Eu assisti Gladiador no cinema. Eu lembro que eu tive uma impressão muito interessante a respeito do Gladiador, né? E do Máximos, né? Porque ele realmente, como você colocou, ele é um cara que transpira testosterona, mas com dignidade. Não é só, não era um macho alfa só, ele transmitia, né, essa aura de até uma certa humildade, talvez eu possa estar exagerando aqui, mas ele transmitia essa coisa do respeito, da dignidade, né, acho que essa é a palavra, né, o Máximos era digno, né, ao contrário do oponente que era mínimo, né. Você trouxe aí um paralelo entre a caminhada do Máximos e o projeto de Jesus, a ideologia que Jesus veio trazer, né? A ideia nova que ele veio trazer para estabelecer uma mensagem, né? Uma proposta, que é uma proposta de reino, né? Agora, você enxerga confronto, eu enxergo algum confronto na maneira, no modus operandi. Bom, como eu falei anteriormente, Máximos ele veio para lutar com uma espada, para alcançar a justiça por meio de uma espada. E é interessante que, mesmo ele tendo todas essas qualidades que nós citamos no começo do vídeo, ele tinha um objetivo, que era a vingança. Então, é como você falou, o modus operandi, ele é diverso com o modus operandi de Jesus e o objetivo final também. Por quê? Porque ele queria matar o Cômodos para vingar a sua esposa e seu filho. Jesus, mesmo ali trazendo algo novo para a sociedade, algo que transformou vidas, o objetivo não era vingança. O objetivo de Jesus era vencer a morte, para que por meio da morte dele, as pessoas, assim como você e eu, tivéssemos a oportunidade de sermos discípulos de Jesus. Qual é a diferença dos dois? O que eles conquistaram é: Máximos, ele lutou com espada e ele venceu Roma. Jesus lutou por meio da sua vida, do seu exemplo e venceu a morte. Mas ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus, que é o nosso Senhor, que é o meu Senhor, o seu Senhor, e pode ser de tantas outras pessoas que conhecerem essa história e que verem que a melhor forma de fazer justiça foi a maneira de Jesus. Que mesmo dentro ali da sociedade que o odiava, e as pessoas que mandaram ele para a cruz, ele as perdoou e dá a oportunidade às pessoas teriam perdão de Deus, né? Então eu acredito que é isso. Realmente lutar por justiça num contexto onde às vezes você sente que todos os outros agem de um modo injusto é muito complicado, né? Você é um cara do direito, é um cara das leis. Então, crianças, saibam que aqui está um grande advogado. Então, imagino que você se depara com muita injustiça. Como é que é isso na cabeça de um advogado que é cristão, cara? Cara, existe ali um conflito. Eu não posso dizer que eu não tenho vontade de agir como Máximos em vários momentos, né? Da minha vida, do meu cotidiano, principalmente atuando como advogado. Mas, por exemplo, um homem que agride sua esposa, ou um homem que bate ou abusa do seu filho, bebê, poxa, isso sobe o sangue, né? Porque, eu sou pai de uma filha de 2 anos, e me deparar com assuntos como esse, da forma que eu já me deparei, a minha tendência como ser humano é falar, eu mataria esse cara, eu faria como Máximos, eu iria vingar minha família. Mas, por outro lado, eu penso, qual que é a justiça divina aqui? Eu preciso ter a confiança de que Deus sabe de todas as coisas. A minha segurança, em primeiro lugar, está em Deus.
tá em Jesus. Porque o primeiro e o maior exemplo de um ser injustiçado é Jesus, em primeiro lugar. No entanto que ele andou com 12 pessoas, e essas 12 pessoas, no momento que ele mais precisou e que ele passou por muita injustiça e ficou quieto, as pessoas foram embora. Tudo ali foi errado na morte de Jesus. Ele foi julgado à noite, ele não tinha ampla defesa contraditória, que é muito importante na defesa criminal. Ele foi acusado por algo que era inexistente. Então, ele precisava de um advogado ali, e precisava entre aspas, né? Porque ele seria o maior advogado que essa terra já viu. Mas ele ficou quieto porque ele tinha um propósito. E meu propósito hoje é ser um bom discípulo de Jesus. E é isso. Muitas vezes eu tenho que engolir alguns sapos mesmo com vontade de ir lá e pegar a espada como o Máximo fez. Talvez você que está assistindo não saiba, mas Jesus ele morreu, crucificado pelos romanos, mas quem que mandou Jesus para a cruz foram os próprios judeus. O que eu penso eu não quero e não gostaria de ser, mesmo na minha época atual, uma daquelas pessoas que estavam assistindo ali no Coliseu e fazendo o joinha para baixo para Jesus. Então, a maior segurança que eu busco ter é na Bíblia, é em Deus, é em Jesus, porque quantas vezes eu dei um joinha para baixo para Jesus. Tudo que a gente faz ecoa na eternidade, que é uma frase que é icônica, né, de Gladiador. Mas se nós compararmos a vida desses guerreiros que existiram, que Máximos não existiu, mas a vida de Jesus, qual o impacto que foi gerado na vida das pessoas até hoje? Então, o que Jesus fez foi estrondoso. Foi muito maior do que qualquer guerra, né? Então, enfim, tenho lutado diariamente para não colocar o joinha para baixo para Jesus. Exato. Tudo isso porque o que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. Exatamente. Então vamos viver de tal modo que a gente dê o dedinho para cima. Exato. Né? Para Cristo na nossa vida, a gente não desconsidere o que ele fez. E aproveitando, o que isso te lembra? Um like, né? Dá um like, compartilha esse vídeo para as outras pessoas, para que outras pessoas também tenham oportunidade de pensar sobre isso e colocar o dedo pro lado certo quando a vida exigir. É isso, crianças. Até a próxima. Máximos termina sua vida em batalha, deixando ao povo a mensagem de que vale a pena lutar até o fim, mesmo que no contexto de injustiça. Mas nossa justiça é falha, pois somos apenas seres humanos. Mas, ainda que nós mesmos sejamos injustos, Jesus lutou por nós até as últimas consequências, entregando sua vida e a retomando em seguida, para libertar a humanidade da escravidão da sua própria injustiça. Confiar neste gladiador, advogado e salvador é o que nos levará a, de fato, ecoar pela eternidade.